Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há uma dimensão espiritual que o pastor Paul Yong-Cho, depois mudou o nome para Davi Yong-Cho, da Coreia, chamava de a quarta dimensão. É a dimensão espiritual, as regiões celestes. A gente precisa aprender a caminhar pelas regiões celestes, isto é, estar na presença de Deus. E é muito interessante porque as igrejas pentecostais valorizam isso, aquele estado de ânimo que pode parecer uma euforia, uma coisa assim estranha, humanamente falando. As pessoas se soltam, pulam, se alegram, choram, riem, glorificam, batem palmas. Bom, todas essas coisas são extravasões assim humanas daquilo que está no seu interior. E isso é o importante. A nossa fé nos leva a buscar a comunhão com Deus. A fé não sobrevive só secamente pela palavra. O fundamentalismo religioso, e vamos falar no nosso fundamentalismo evangélico, é um conjunto de doutrinas. É o que os judeus fizeram com a lei. Pegaram a lei, esqueceram o espírito da lei, jogaram fora o espírito da lei e ficaram com a letra da lei. E deturparam a letra da lei com interpretações deles de uma tal maneira que a interpretação deles da lei ficou até oposta ao espírito da lei, ou seja, aquilo que Deus queria. Nos Estados Unidos, no Brasil, isso acontece também. Os Estados Unidos têm uma origem muito interessante. A Constituição deles é pequenininha, é resumida e fala de Deus, de liberdade, enfim, desses princípios. Mas a jurisprudência norte-americana criou um monstrengo de interpretação, exatamente o que os judeus fizeram com a lei de Deus, e deturparam de uma tal maneira que transformaram. A Suprema Corte nos Estados Unidos fez isso, transformou os Estados Unidos num país sem Deus, longe daqueles princípios que nortearam a edificação do país, ou seja, as leis foram deturpadas de uma tal maneira que ficaram contrárias à intenção original da lei. Quando alguém lê a Constituição norte-americana, ela é clara, mas o conjunto de jurisprudência que foi criado nos vários séculos depois fez um monstrengo de lei, algo colossal, que é um padrão totalmente contrário àquela lei original. Eles não apagaram a lei, só que não usam mais a lei. Os judeus, de certa forma, fazem isso. Eles leem pouco a Bíblia. Você sabia? Os judeus leem pouco a Bíblia. Os judeus religiosos, leem muito mais a interpretação que os rabinos fizeram, Maimônides e tantos outros, né? A interpretação que os outros fizeram, que em alguns casos é totalmente contrário à intenção original de Deus. No Brasil isso também acontece. Existe uma lei no Brasil, na Constituição, é proibido cobrar juros mais do que 1% ao mês. O próprio governo descumpre isso. Por quê? Porque diz que não há uma regulamentação dessa lei. Então, porque não há, eles usam outras leis. E hoje o país vive uma realidade econômica totalmente diferente daquilo que está escrito na Constituição. E isso para citar alguns exemplos. O fundamentalismo evangélico usa a Bíblia, mas, na verdade, eles se regem por interpretações da Bíblia, que são doutrinas da sua denominação, e
em alguns casos, algumas dessas doutrinas se opõem ao espírito da Bíblia, ao espírito da lei de Deus. É interessante isto. O fundamentalismo evangélico se baseia na letra da Bíblia e deixa o espírito da Bíblia de fora. Deus quer que nós entranhemos dentro de nós o espírito da lei da Bíblia, da palavra de Deus. Qual é o espírito? É que amai-vos uns aos outros. Enfim, Deus quer que isso aqui esteja em nós. A gente vai em algumas igrejas, o que menos a gente vê é amor. A gente vê rigor de doutrina, a gente vê falação, soberba, pregadores exalando soberba. E a Bíblia diz para nós sermos humildes. Bem-aventurado, feliz aquele humilde de coração. Deus estabeleceu um padrão, mas o fundamentalismo deixa o padrão de lado e se aferra, se apega à letra da interpretação deles. Isto é fundamentalismo, que não tem a bênção de Deus. E há pessoas que seguem a religião estando longe de Deus. Eu conheço isso, eu nasci nesse ambiente e eu vivi esta realidade. Eu já conhecia bem a Bíblia, mas não tinha nascido de novo ainda. Isso é possível acontecer. Há muita gente nas igrejas, são cristãos de uma certa tradição. Eu chamo tradicional de qualquer tradição. São cristãos que têm a letra da doutrina bíblica e a letra da lei, mas eles não têm o Espírito de Deus dirigindo a vida deles. Bom, os pentecostais caminham para outro lado e costumam resvalar no outro extremo. Buscam experiências emocionais e se esquecem da Bíblia, deixam o padrão de lado. Eles gostam das experiências emocionais. Nenhuma coisa nem outra. Deus quer que tenhamos comunhão com Ele em espírito, e isso precisa ser alimentado. Isso é o segredo. Eu quero trazer para você essa consideração. O sucesso na vida, a felicidade, a certeza, a segurança, aquela firmeza para vencer, o fortalecimento da fé, tudo depende de um tempo que você passe em comunhão com Deus. Todos sabemos da importância da oração, do louvor, da glorificação, mas os crentes normalmente não praticam isso fora das reuniões. E nas reuniões, muito pouco. Era para cada um de nós tirar um tempo. Isso é o primeiro mandamento. Adorar a Deus é um mandamento que a gente deveria obedecer, mas a maioria dos crentes não obedece. Tira um tempo, 1 hora do seu dia para ficar a sós com Deus. Celular desligado, fique a sós com Deus e o seu pensamento se volte para Deus. Cante louvores, ore agradecendo, louvando, reconhecendo, glorificando. Isto é talvez a parte mais importante, a comunhão com Deus em espírito. Jesus respondeu para uma mulher samaritana que estava com dúvidas religiosas sobre o local de culto a Deus. E Jesus foi explicar, não é local nenhum. Vem a hora, e já chegou, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? É em espírito. É você parar tudo, voltar o seu pensamento para Deus e ficar conversando com Ele, falando, procurando ouvir. Bom, para isto, você vai ter que fazer um certo exercício mental antes. Você vai se lembrar de um monte de pecados que estão impedindo a sua comunhão com Deus. Você vai ter que confessar esses pecados, se arrepender deles, pedir perdão a Deus, para você poder liberar
o caminho de acesso à comunhão com Deus, porque Isaías 59, 1 e 2 nos diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E você, quando quiser estar com Deus e se lembrar de um pecado, o pecado vai impedir sua comunhão com Deus. Então vai ter que se consertar desse pecado para poder restaurar a sua comunhão com Deus. Muitos crentes não têm comunhão nenhuma. Eles vão à igreja, entre aspas, para buscar essa comunhão. Eles vão buscar a pedalação que há lá na igreja. Sabe o que é pedalar uma bicicleta, forçar? Pedalando a bicicleta é o que muitos dirigentes fazem lá. Meu irmão, busque o Senhor, louve, olha aí, fale com o seu irmão, levante a voz, fique de pé, todo mundo de pé, levante as mãos, feche os olhos, diga assim, Jesus, eu te amo e tal. Eles ficam pedalando. Eu não digo que isso é ruim, não, mas não é suficiente. Você tem que buscar a sua comunhão pessoal com o Senhor. Tem que ser você e Deus, falar com Ele, ouvir a voz dEle, ter visões de Deus, você glorificar a Deus em língua estranha, ser batizado com o Espírito Santo. São experiências individuais, são pessoais. Um não passa para o outro isto. Nós encontramos no Salmo 86 de Davi um início, uma espécie de ajuda nessa direção. E Davi diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, eu sou piedoso. Tu, meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Bom, e vai por aí afora neste Salmo 86. É o que você deve fazer com Deus, o seu salmo, abrir o coração, chorar, falar, desabafar. Faça isto continuamente com Deus. Estabeleça um tempo no seu dia para cumprir o primeiro mandamento, que é adorar a Deus, e isso, ficar na presença dele, desligar-se de tudo mais, ficar a sós, você e Deus, falando com ele. Esta intimidade com Deus é o segredo de todo o sucesso na vida, em tudo que você for fazer. Vai fazer uma viagem, vai procurar um trabalho, vai fazer uma tarefa, você vai vender alguma coisa, vai comprar alguma coisa. Antes, ore a Deus, adore, exalte, glorifique, examine o seu coração se está em paz, sua consciência se está limpa. Então adore a Deus, depois vá fazer o que tem que fazer e Deus vai te abençoar em tudo quanto você fizer. Aprenda este segredo, meu irmão, minha irmã.